No último vídeo nós terminamos aqui onde a gente encontrou o CATMAT que nos interessa e agora a gente vai pesquisar por ele lá no painel de preço do governo federal. Então vou clicar aqui lá na nossa página do curso novamente, lá no bloco de links úteis, a gente também deixou um link para o painel de preço do governo federal. Clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem. Certo? Esse é o painel de preço do governo federal. Ele tem pesquisa tanto de materiais quanto de serviços. Aqui nesse curso, a gente está tratando de pesquisa de preço de materiais. Então eu vou clicar aqui na análise de preço de materiais. Ele vai abrir uma nova página, é isso? Onde ele agora está trazendo aqui todos os preços que estão cadastrados lá no sistema do painel de preço, que é o que a gente chama de Comprasnet. Certo? Por aqui a gente pode fazer alguns filtros para encontrar o item que nos interessa. Você vê que estão aqui os filtros que podem ser utilizados aqui do lado. Ok? Esse curso não é especificamente sobre o painel de preço, né? Então eu vou mostrar somente algumas coisas interessantes que vocês podem observar quando estiver utilizando esse sistema do governo federal. Primeira coisa é a pesquisa pela descrição complementar, talvez traga muitos resultados e às vezes seja difícil filtrar pelo resultado certo. Por isso que eu gosto de fazer a pesquisa pelo código do material. O que é esse código de material aqui? É exatamente o CATMAT que a gente encontrou lá para o item que nos interessa. Então deixa eu voltar aqui para lembrar qual era o CATMAT, que era o 445479. Então eu vou colocar aqui 445479. Ele marquei aqui. E ele já me disse, olha, com esse código, aqui ele vai mostrando os filtros que estão colocados aqui em cima, nessa barrinha aqui. Por enquanto só tem um filtro. Com esse código, ele encontrou 149 processos de compra. Tá? Sempre lembrando que aqui no sistema do painel de preço, ele só mostra as compras do ano atual e do ano anterior. Se eu vier aqui no filtro de ano, ele só tem a opção 2021 e 2020. Certo? Inclusive, quando vai chegando perto do final do ano, pelo menos em 2020 foi assim. Tinha disponível 2019 e 2020. Quando chegou perto do final do ano de 2020, eles já tiraram acesso das compras de 2019. Então fiquem atentos aí para esse sistema do painel de preço do governo federal aqui. É um pouco... As regras deles não são muito bem estabelecidas. Então fiquem bem atentos para ver qual é a época. Eu não vou filtrar por nenhum período, porque eu estou interessado não pelo ano, mas eu vou usar um outro filtro de período que está mais abaixo. Tá? Se eu tentar avançar aqui na análise nesse momento, ele vai me dar um erro, que ele vai dizer que precisa no mínimo 2 filtros para avançar, a gente só está com um filtro. Então eu vou colocar mais um filtro aqui, para a gente continuar. Eu vou colocar o filtro da unidade de fornecimento. Você vê aqui, ó, que tem vários tipos de unidade de fornecimento diferentes, vários processos. Só que a unidade de fornecimento que nos interessa é a garrafa de 500 ml. Que não por acaso é a que tem mais processos. Vou clicar aqui nela, né? Você viu que eu cliquei aqui no filtro unidade de fornecimento, cliquei em garrafa, ok. Ele agora só está me mostrando os processos que são aquele código que é água com gás, garrafa plástica descartável e cuja unidade de fornecimento seja a garrafa de 500 ml. Agora sim eu posso até clicar aqui em avançar análise. Quando eu clicar aqui, ele ainda não vai me dar todos os resultados. Ele vai me dar somente mais uma tela com algumas informações relativas àquilo dali. E eu posso continuar aplicando filtros. Certo? Eu vou colocar mais um filtro aqui. Qual o filtro que eu vou colocar? Para mim, não me interessa compras de muito tempo atrás. Para mim, me interessa compras de um certo período. Eu vou colocar que período? Eu vou filtrar somente as compras dos últimos 6 meses, já que tem bastante cotação. Tem mais de 100 processos, né? Mais de 100 processos. Então, como tem bastante, eu vou filtrar somente os últimos 180 dias. Tá? Mas vou fazer um alerta a vocês.
Se clicar aqui em somente comprado nos últimos 180 dias, esse sistema ele não é muito inteligente, infelizmente. Quando eu clico aqui, ó, comprado nos últimos 180 dias, ao contrário do que a impressão que ele dá, não é de hoje a 180 dias atrás. Para poder ser de hoje até 180 dias atrás, você tem que marcar todos esses daqui. 30, 60, 90, 120, 150 e 180. Se eu escolher somente o de 180, ele vai me trazer somente o que é de 150 a 180 dias anterior. O texto aqui é péssimo, realmente. Infelizmente, eles colocaram um texto que dá uma impressão totalmente errada, certo? Mas fique claro para vocês. Se você quer, por exemplo, os últimos 90 dias, tem que marcar 30, 60 e 90. Se quer os últimos 120, tem que marcar 30, 60, 90 e 120. Como eu quero 180, eu vou marcar 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. E agora sim, eu tenho todas as compras do momento atual até 180 dias atrás que estão cadastradas lá no Comprasnet, lá no painel de preço. Vou clicar aqui em OK. Ele já atualizou aqui, né? Tinha mais de 100 compras, agora está com 51 compras. E agora a gente pode avançar a análise. E aí sim ele vai me dar uma lista com essas cotações, certo? Quando eu clicar aqui em avançar a análise, às vezes ele dá erro, tá? Eu não sei se ele vai dar aqui nesse caso específico. Não se assuste, esse sistema ele é muito instável. Ele às vezes dá erro dizendo que tem muito processo de compra quando na verdade não tem. Vamos ver se vai acontecer aqui para poder mostrar a vocês. Não deu erro, mas às vezes acontece dele dar erro. Continue tentando, tá? Se ele der erro aí na hora que você estiver utilizando. Continue tentando lá, clicando em avançar a análise, que em algum momento ele acaba deixando ir. Então, eu cliquei lá em avançar a análise novamente e ele me trouxe para essa tela. O que é essa tela daqui? Agora sim eu tenho uma lista organizada por valor unitário, do menor para o maior. Tá aqui a ordenação, né? A ordenação padrão que ele traz é essa. Com todas aquelas 51 compras que a gente verificou lá, certo? No quadro anterior. Uma por uma. Como aqui só coube de 1 a 50, certo? Cada página só tem 50, só cabe 50 registros. O último registro está na segunda página. Porque na segunda página está o resto dos registros. Foram 51 compras, mas em cada compra às vezes teve mais de um item com o mesmo catimate. Então por isso que está dando, não está dando 51 certinho, está dando um pouco mais que 50. Porque tem, apesar, o mesmo processo de compra pode ter tido mais de uma compra daquele item. Como por exemplo esse aqui do estado do Tocantins. Tá vendo? Mas o que importa para a gente é o seguinte. Aqui agora a gente tem todos os resultados. E são esses resultados que a gente quer levar lá para a nossa planilha de formação de preço. Como que a gente faz isso? Você vai vir aqui e tem aqui embaixo, ó, na primeira página, certo? Eu estou aqui na primeira página, página 1. Ele tem aqui exportar para, tem Excel e CSV. A gente vai clicar na opção exportar para Excel, tá? Quando clicar aqui na opção aqui que está no final de exportar para Excel, ele vai transformar essa tabela aqui numa tabela Excel. Ele vai perguntar, ele já baixou direto aqui. O meu navegador está configurado para baixar direto. Talvez o seu ele abra uma tela perguntando onde ele quer salvar essa planilha Excel. Ele já baixou direto aqui e salvou aqui no meu desktop. Ele veio para aqui. Certo? Uma coisa importante eu falar para vocês. Quando ele exporta aqui, ainda ele não avisa aqui, né? Infelizmente, como disse mais uma vez, esse sistema ele é ele não é muito amigável. Mas quando você exporta aqui, ele não está exportando todos os resultados. Ele está somente exportando os resultados daquela página em que você está. Ou seja, somente esses 50 resultados aqui. Então, para poder a gente ter todos os resultados, a gente precisa agora ir na página 2. Clico aqui na página 2 ou aqui em próximo, né? Ele vai abrir agora essa segunda página onde tem aqueles últimos resultados lá. E agora eu também tenho que exportar esse daqui. Vou clicar em exportar e você vai ver que ele vai baixar aqui, ó. Agora sim, eu estou com os dois. Eu vou abrir lá o primeiro arquivo para vocês verem que no primeiro arquivo só tem 50 cotações. Vou abrir aqui, ó, esse primeiro arquivo. Você vê que ele só tem aqui, ó, 50 cotações. Vendo? A contagem de quantas linhas tem. Ele está indo da linha 6 à linha 55.
Ainda que ele diga aqui que o total de registro é 55, mas como é que esse arquivo aqui foi a exportação somente daquela primeira página, só vem as cotações daquela primeira página. Então não esqueçam de exportar todas as páginas de resultados lá do painel de preço, tá? Não esqueçam disso. E às vezes a gente acaba se distraindo, exporta só a primeira, acha que exportou já tudo, e na verdade a gente só pegou os itens mais baratos, já que está organizado pelo valor unitário. Ok? Então, agora que nós exportamos esses itens, o que a gente tem que fazer? A gente tem que importar essas cotações lá para a nossa planilha. Aqui para a nossa planilha, para a nossa aba de painel de preço. Como que a gente faz isso? Isso é feito de uma forma relativamente simples. A gente já deixou aqui as colunas na mesma ordem que o sistema do painel de preço exporta. Então, para trazer para cá, é simplesmente um copiar e colar. Eu vou abrir aqui o relatório primeiro, né, onde tem a primeira página de resultados. Você vê que ele está aqui, ó, se eu for andando aqui para o lado, ele está na ordem aqui, os resultados estão exportados, e essa ordem aqui é a mesma ordem que está lá no na nossa planilha. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar tudo aqui, vou pegar todos esses itens, todas essas informações, as colunas aqui, a partir do primeiro resultado. Não pega o cabeçalho, tá, gente? Pega aqui a partir do primeiro resultado. Você pode fazer como eu fiz, assim, de um por um, ou pode fazer um Shift Ctrl para o lado, ele vai até a última. E para baixo a mesma coisa, pode ir um por um, ou pode fazer Shift Ctrl e para baixo. Ele já vai até a última linha que tem informações. Você vê que eu selecionei todas as cotações. Posso vir aqui e dar um Ctrl C, né, para copiar. Aqui dá Ctrl C. Vou abrir a nossa planilha. E aqui, importante, não é simplesmente dar um Ctrl V, porque eu não quero trazer a formatação. Porque às vezes acontece de estar formatado diferente, às vezes o número lá está formatado como texto. Então, para evitar problemas, quando vier para cá, você pode clicar aqui em editar, colar especial e colar somente valores. Pode usar o atalho Ctrl Shift V, ou pode clicar com o botão direito direto aqui na célula, também vem colar especial, colar somente os valores. Tá? Eu vou fazer isso, quando eu colar somente os valores, ele vai trazer aquelas cotações de lá, já todas bonitinhas na coluna que se refere. Você vê que ela encaixou certinho aqui, porque essa planilha já está formatada para receber esses dados que vem lá do painel de preço. Não esqueçam de, às vezes você pode estar andado aqui para o lado um pouco e achar que está na primeira coluna e não está. Então sempre lembre-se de vir aqui para o cantinho para começar a primeira coluna. Tá? E de preferência começa no primeiro espaço em branco, mas se você deixar linhas em branco aqui, entre as cotações ou algo do tipo, não tem problema. O sistema a planilha vai simplesmente ignorar as linhas que estiverem em branco. Então isso é até uma ferramenta que eu uso às vezes para organizar cotações de mais de um item. Eu costumo deixar linhas em branco entre elas, que eu vou até mostrar como é que eu faço. Então vamos lá, gente. Não esqueçam o seguinte, a gente trouxe as cotações daquele primeiro arquivo. O primeiro arquivo só tinha as cotações da primeira página de resultados do painel de preço. A gente tem que agora buscar as cotações e trazer as cotações do segundo arquivo, que é esse daqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou Shift, Ctrl, para baixo, para a direita. Selecionei tudo. Dou Ctrl C. E agora lá no nosso arquivo, eu vou vir aqui, ó, selecionar a próxima linha, já que não vou deixar nenhuma linha em branco entre eles, por não se tratar de uma outra cotação de um item diferente, na verdade, né? Trata-se de cotações do mesmo item. Então vou simplesmente continuar aqui. E dessa vez eu vou usar o atalho Ctrl Shift V. Da Ctrl Shift V, ele já colou as informações aqui, certo? E assim é que a gente traz cotações do painel de preço do governo federal para dentro da nossa planilha para começar a trabalhar aqui dentro. No próximo vídeo
eu vou começar a mostrar a vocês qual é o tratamento que a gente vai dar e como é que a gente preenche o resto das colunas dessa aba painel de preço. Ok? Até mais.